Boa noite, pessoal. Então, nós vamos dar início à nossa correção da peça processual dessa semana, que é a peça do Renato. Lembrando que os microfones estão desligados, mas se vocês precisarem, podem abrir e eu vou pedir para que vocês permaneçam com a câmera desligada, porque na nossa última aula deu certo e fica de uma maneira mais simples para a gente ver. Essa correção ela também vai ficar disponível no YouTube e aí ela vai ficar disponível abertamente, não somente para os alunos. Então, se você está vendo aí pelo YouTube, tiver algum tipo de dúvida, fale comigo através do meu Instagram, que é o @artigo7, certo? A peça dessa semana, vamos compartilhar a tela e colocar ela aí, era a peça do Renato. Então, a peça da semana era a peça do Renato e uma peça relativamente simples com relação à identificação, certo? Acredito que nenhum de vocês tiveram nenhum tipo de problema relacionado à identificação de peça. Então, eu vou dar uma adiantada aí com relação a essa situação, tá? Envolvendo aí a identificação da peça. Lembrando que para fazer a identificação da peça, nas reclamações trabalhistas, basta que você identifique na linha processual que não ocorreu nada, porque você vai começar a sua reclamação. E nessa situação, assim como em muitas outras da OAB, nós temos um empregado relatando os fatos para você e a FGV pedindo para que você faça a peça processual cabível. Então, com relação à identificação, nós não temos nenhum tipo de problema. Identificação simples, reclamação trabalhista. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o gabarito que eu fiz para ficar mais simples de corrigir. Então tá lá, pessoal. Sempre o gabarito começa com a identificação da peça e aí nós temos reclamação trabalhista, endereçamento ao juízo da Vara do Trabalho de São Paulo, indicação do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, indicação e qualificação do reclamante e da reclamada, certo? Eu só quero chamar a atenção para vocês a dois fatos relativos ao endereçamento e qualificação das partes. Primeiro, gente, endereçada ao Juízo de São Paulo SP. Tomem cuidado aqui na nossa peça, porque efetivamente o Renato, que é o nosso reclamante, ele mora em Franca. Então, esse foi um pega que eu quis colocar para vocês. O Renato, ele mora em Franca, mas ele trabalhou na sociedade empresária Vai Corinthians, localizada na capital do estado de São Paulo. Então, a ação tem que ser proposta no local onde ele trabalhou, ou seja, São Paulo, capital, certo? Então, esqueça o local onde o Renato mora. Esses dados aqui, gente, desempregado, portador da identidade 555, CPF 999, residente domiciliado na Rua X, Casa 28, Franca, CEP. Isso é importante você colocar na qualificação, certo? Do Renato. Depois, na qualificação da empresa Vai Corinthians, você não tem basicamente nada, somente aonde ela está localizada, qual a cidade. Então, utilize lá do nosso, entre parênteses, qualificação e endereço completo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, com relação especificamente à qualificação das partes. Bom, então vamos voltar para o nosso gabarito, certo? Então, nós temos aí as pontuações relativas à qualificação das partes. Depois, gente, eu já comecei abrindo o tópico de justiça gratuita. Por que, professor, você abriu o tópico de justiça gratuita? Gente, o exercício começa falando que o Renato está desempregado. É muito importante você lembrar que todas as vezes que a FGV escrever expressamente que o reclamante está desempregado, você deve abrir um tópico de justiça gratuita. Então tá aí, tópico de justiça gratuita, pontuação, o reclamante se encontra desempregado e, portanto, se enquadra nos requisitos legais. Qual o requisito legal que ele se enquadra, gente? Ele recebe menos que 40% do teto da Previdência, certo? Artigo 790, parágrafo 3º, também está aqui para vocês. Lembrando
Se você colocou o parágrafo 4º, para fins dessa peça, eu irei colocar errado, certo? Por que errado? Porque aqui eu queria que você identificasse que ele recebe um salário inferior a 40%. Na verdade, ele não recebe nenhum salário, uma vez que está desempregado, certo? Então, aí, tópico da justiça gratuita. Depois, se a gente der seguimento à nossa leitura da peça, nós veríamos a seguinte narração dos fatos. A empresa pagava um vale-cultura para o empregado no valor de R$100, não computando tal importância como salário. Gente, se você abrir um tópico pedindo integração desse valor, você não vai perder ponto. Mas é preciso que você entenda que o Vale Cultura, conforme o artigo 458, parágrafo 2º da CLT, ele não integra o salário, tá? Então, esse Vale Cultura, ele seria uma verba de caráter indenizatório. Portanto, de fato, ela não deve integrar, não deve reconhecer esse valor como salário. Então, isso daí está certo, você não tem que abrir nenhum tipo de tópico. Relembrando mais uma vez, tudo que você fizer a mais na prova da OAB, eles não irão tirar pontos seus. Ok? Então, esquece com relação a isso. Aí depois nós temos, Renato também recebeu Vale Transporte no curso do contrato de trabalho. Gente, mais uma vez, ok, recebeu Vale Transporte, isso pra gente não importa. Agora vem coisa importante. Renato foi eleito presidente do sindicato da categoria em 20 de 4 de 2018. Entretanto, a empresa somente foi avisada pelo ente sindical da vitória de Renato no dia 29 de 7 de 2018, um dia antes do término do aviso prévio indenizado. Lembrando, então o Renato, gente, ele é presidente do sindicato, ele é dirigente sindical e a empresa o dispensou. Você precisava lembrar das matérias relacionadas à estabilidade. E você precisa lembrar que o dirigente sindical tem estabilidade do registro da sua candidatura até um ano após o término do mandato. Então, quer dizer que o Renato não podia ser dispensado no dia 30 de 7 de 2018. E aí você poderia pensar, mas Renato, a empresa foi avisada com relação a essa eleição somente durante o aviso prévio de Renato. No entanto, se recorde da súmula 369 e tem um do TST. A súmula 369 e tem um do TST vai dizer que, havendo esse aviso da candidatura e da eleição durante o contrato de trabalho, permanecerá a estabilidade do dirigente sindical. E aí, gente, esse aviso foi feito dentro do contrato de trabalho? Foi. Por quê? Dia 30 foi o dia que se encerrou o contrato de trabalho, tá? Lembrem sempre que para esses fins e para os outros também, o aviso prévio sempre integra o contrato de trabalho. Portanto, você deveria abrir um tópico falando sobre a estabilidade do dirigente sindical, certo? E lembrando, nós estamos falando de estabilidade, nós estamos falando de dispensa sem justa causa. Vocês já sabem que no momento em que a gente pede estabilidade e temos uma dispensa sem justa causa, deveremos também, dentro desse tópico, pedir a reintegração e a aplicação da tutela de urgência, tá? Com relação ao dirigente sindical, nós temos alguns artigos mais específicos, na verdade, um artigo mais específico na CLT. Então, você pode mencionar a aplicação da liminar, certo? Gente, eu estou falando aqui, mas se vocês que estão ao vivo tiverem dúvida, peço que se utilizem do chat ou então abram o microfone. Vou colocar aqui a correção para que possamos entender como foram as pontuações da estabilidade, certo? Tá aqui, gente. Pontuação da estabilidade. Reintegração, porque o autor é dirigente sindical, presidente, tendo estabilidade no emprego, ou então sendo vedada a sua dispensa. 3 tipos de fundamentação eu aceitei para a correção dessa peça. Fundamentação número 1, o artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal,
que traz para nós exatamente essa estabilidade do dirigente sindical. Também temos lá o artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Lembrando que se você só escreveu 543, está errado, tá? É preciso indicar o parágrafo 3º. E também a súmula 369, item 1 do TST, que traz exatamente a situação envolvendo o aviso fora do prazo estabelecido na CLT, mas dentro do contrato de trabalho. Vamos ler a pergunta da Tâmara que está aqui no chat. Professor, no pedido de tutela de urgência, no final do tópico, eu pedi o deferimento da liminar e para que no final julgasse os procedentes do pedido. Não separei os tópicos. Não tem problema nenhum, tá, gente? A FGV já nos mostrou que ela aceita o pedido de tutela dentro do próprio tópico de estabilidade. Então, tanto se você fez a tutela dentro do tópico de estabilidade como fora, sem problema nenhum, isso seria pontuado. Então, vamos recordar mais uma vez aqui, todas as vezes que você tiver estabilidade e tiver uma dispensa sem justa causa, é necessário que você peça a aplicação da tutela de urgência. Com relação à tutela de urgência, eu gosto muito do artigo 300 do CPC, porque ele irá servir para todas as estabilidades. Já o 659 e 10 da CLT, ele serve somente para os casos de dirigente sindical. Então, tomem cuidado, tá? Procurem sempre fundamentar no 300 do CPC, pois ele tem uma abrangência maior. Então, tá lá, pontuação com relação à tutela de urgência, pedido da tutela ou medida liminar ou antecipação de tutela para imediato retorno. Lembrando que a maneira como eu escrevi aqui no gabarito para vocês é exatamente o jeito que a FGV coloca no gabarito delas, certo? A gente vai trabalhar muito em cima das provas da FGV. 543, parágrafo 3º ou 5º. Como eu disse, André, essa correção ela foi retirada, tá, da FGV. É copia e cola, tá? Copia e cola. Depois eu posso dar uma olhada para analisar o parágrafo 5º, que é evidente que de cabeça eu não vou recordar aqui, tá? Coloquei o 5º. Você colocou só o parágrafo 5º, André? Você não colocou mais nenhuma outra fundamentação? Comenta aí pra gente. Deixa eu pegar a minha CLT aqui. Pode falar. 369, item 1, né? Certo. 369, item 1 e item 1 comenta, é falado do artigo 543, parágrafo 5º também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se você colocou a súmula, ok, já pontua, tá? Por quê? Lembrando que quando a FGV coloca aqui, ó, ou, eu posso colocar uma dessas fundamentações que já estamos recebendo a pontuação, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no 543. 543, parágrafo 3º mesmo, viu, André? O parágrafo 3º fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, e a gente não, essa parte E associada não foi recepcionada pela CLT, tá? A partir do momento do registro da sua candidatura a cargo de direção, até um ano após o final do seu mandato. Gente, o 543, parágrafo 3º, é o fundamento da estabilidade do dirigente sindical dentro da CLT, tá? Deixa eu só ver o que fala o parágrafo 5º. Para fins desse artigo, a entidade sindical comunicará por escrito dentro... Gente, o parágrafo 5º é o prazo para que a empresa avise... para que a empresa avise o sindicato, certo? Então, nós estamos falando do prazo. Esse prazo do parágrafo 5º foi descumprido. Então, por isso que eu considerei a súmula 369, item 1, certo? Então, por que está o 543, parágrafo 3º aqui? Porque ele fala justamente da estabilidade do dirigente sindical. O parágrafo 5º está relacionado com o prazo, ok? Mas, recordando, tudo que você puser a mais, principalmente de fundamentação, você não terá problemas na sua prova. Show? Então, tá aí o tópico relacionado à estabilidade. Vamos continuar a nossa leitura da peça. Colocar aí na tela e vocês vão pondo as perguntas que tiverem. Então,
continuando aqui, a gente já matou, né? A empresa pagava Vale Cultura, já matamos o presidente do sindicato. Depois temos, Renato recebeu do empregador o uniforme. Aliás, o uniforme deve ser muito bonito, né, gente? O uniforme do Corinthians, melhor time do Brasil, o qual utilizava no trabalho, e comentou que achava um absurdo ter que gastar sabão em pó. Que time esse Galo, é isso aí, Fábio. Então ele achava um absurdo ter que gastar sabão em pó para realizar a limpeza do mesmo. Gente, ok, Renato, você pode achar um absurdo gastar esse sabão em pó, mas não é possível que a gente peça nada, lembrando do que está disposto lá no artigo 456A, parágrafo único da CLT. Está dizendo que, se for o sabão comum, o empregado que vai arcar com esse custo. Beleza? Gente, não falem mal do Corinthians, que o professor fica triste, hein? Dando seguimento. Aí nós temos ele, no ano de 2018, comprovadamente faltou ao emprego por 7 dias em razão do seu casamento e 3 dias para comparecer ao enterro do tio, que falecera em um acidente de moto. Em ambas, os dias foram descontados a título de falta. Falando com relação ao tio, gente, com relação ao tio, o empregador está certo em descontar, tá? A previsão que nós temos na CLT lá no artigo 473 é que não é possível fazer o desconto do falecimento do CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Agora, o tio não está lá no artigo 473. Portanto, nós não podemos pedir nada com relação às faltas do tio. E com relação ao casamento, não são todos os dias que a gente pode pedir, porque o casamento, a CLT abona 3 dias de falta, certo? Então, vamos lá ver como que ficou na nossa correção. Desconto indevido. Então, tá aqui, ó. Devolução de 3 dias desconto. 3 dias descontados, né? Perdão aqui, gente. 3 dias descontados em razão do casamento, pois as faltas são justificadas. Artigo 473, inciso 2 da CLT. Acredito que esse era o tópico mais fácil, é mais para a gente recordar que o tio, tá? O empregador, pode descontar. Professor, H no 320, parágrafo 3º, não conta para casamento? Tâmara, deixa eu dar uma olhada aqui. 320, parágrafo 3º. 320, parágrafo 3º. Do professor, isso que eu ia falar, ó, aqui no 320 ele está na seção dos professores na CLT, então nós aplicaremos somente para professor, entendeu? Então, 320, não aplica aqui, somente para a situação do professor. Ok, Tamara? Show. Dando seguimento, tá? Aí entraríamos no tópico que eu penso que era o mais complicado. Então, pondo aí a redação de novo na lousa, nós chegamos à jornada de trabalho, certo? Então, Baruf, aqui nós vencemos. Baruf trabalhava de segunda a sexta, das 13h30 às 23h30, com intervalo de 1 hora. E aos sábados, das 8 às 13h, sem intervalo. Pessoal, respira, calma, não pira, tá? Nós, dentro da jornada de trabalho, precisamos analisar 5 coisas. A primeira é o limite de jornada. Nessa situação, a gente utilizaria da regra geral, 8 horas diárias e 44 semanais. Professor, eu não sei fazer conta. Gente, sabe sim, tá? Olha os seus dedinhos aí, lembra do Castelo Rá-Tim-Bum e conta nos dedos. 13h30, vamos ver quanto tempo o Renato trabalhava. 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30. Tiro o intervalo. Quanto tempo de intervalo o Renato tinha? 1 hora. Então, nós temos 8 horas de segunda a sexta, o que dá 40 horas semanais. Mas aos sábados ele trabalha 8, 9,
10, 11, 12 e 13. Ou seja, aos sábados ele trabalha mais 5 horas, tá? Mais 5 horas. Dessa maneira, tá? Dessa maneira, o Renato... Quase esqueci. Isso, gente. Hora extra semanal. Cuidado que não é do sábado, tá? Hora extra semanal. Dessa maneira, houve violação da jornada semanal, tá, gente? Houve violação da jornada semanal. E se houve violação da jornada semanal, você efetivamente deve abrir um tópico pedindo horas extras semanais, tá? Depois das horas extras, você deveria analisar a situação envolvendo o intervalo intrajornada, tá? Aí você pode pensar rapidamente, nossa, 1 hora de intervalo, ok, tá cumprido o intervalo. Mas, cuidado, pessoal, com o sábado. Tá? Cuidado com o sábado, porque no sábado ele tinha uma jornada de 5 horas sem intervalo. Quem trabalha 5 horas, quem trabalha mais que 4 horas, precisa de 15 minutos de intervalo. E no caso efetivo do Renato, não havia esses 15 minutos. Portanto, você também deveria abrir um tópico pedindo esses 15 minutos como verba de caráter indenizatória, certo? Além disso, depois do intrajornada, também dentro da jornada, você deveria analisar o intervalo interjornada, certo? Intervalo interjornada. E aí, se você olhasse da hora que ele para de trabalhar na sexta para a hora que ele começa a trabalhar aos sábados, certo? Vamos colocar aí 22h30, 23h30, 24h30, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30. Ou seja, o Renato só poderia entrar aos sábados às 9h30. E que hora que ele entra? 8 horas. Então, havia violação de 1 hora e 30 minutos também aos sábados, tá? Perdão, da hora que termina a sexta para os sábados. Então, você também deveria abrir um tópico relacionado ao intervalo interjornada, certo? Outro tópico que você deveria abrir. Próxima situação que você precisa analisar relacionada à jornada de trabalho. Repouso semanal remunerado. Ou seja, o Renato precisa ter um dia de descanso na semana. Ele tinha? Sim. Ele não trabalhava aos domingos, certo? Então, aqui está ok. Nós não temos que pedir nada relacionado ao repouso semanal remunerado. Fábio, as contas são simples, tá? É o que eu falei. Gente, eu odeio matemática, tá? Eu odeio matemática. Eu não tenho nenhum tipo de vergonha de falar que nos meus processos trabalhistas eu passo para um calculista fazer as contas. O negócio é usar os dedinhos na prova, tá? Então, usa o dedinho aí e vê quanto tempo que dá 11, palitinho no rascunho, é isso aí. Gente, é assim, tem que ser no dedinho mesmo, que aí não vai ter erro, tá? Jorge, eu já vou chegar nesse momento, mas os pedidos não pontuou nessa prova. Repouso semanal, nessa prova não, nessa peça que eu fiz para vocês. Repouso semanal remunerado, mas nós temos que analisar ainda o adicional noturno, tá? Adicional noturno. Gente, o Renato trabalhou à noite? Trabalhou, né, pessoal? Ele trabalhou das 22 horas às 22h30. E o empregador não fez o pagamento. Portanto, você deveria também abrir tópico do adicional noturno. Gente, relacionado à jornada de trabalho, ou seja, ó, nesse parágrafo aqui, nessas duas linhas,
você teria que abrir 1, 2, 3, 4 tópicos, certo? 4 tópicos. Por isso, todas as vezes eu vou falar para os meus alunos, gente, chegou na jornada de trabalho, tá? Chegou na jornada de trabalho, vocês têm que tomar cuidado, respirar, tá? E fazer todas as coisas com calma. Todas as coisas com calma. Alguma dúvida com relação à jornada de trabalho? Para eu apagar aqui e a gente ir para o nosso gabarito? Se tiverem, abre o microfone aí. Se não tiverem, vamos lá ver se o gabarito do professor está certo. Gente, primeiro tópico, horas extras. Deve ser requerido o pagamento de horas extras em razão da violação do limite de jornada semanal. Se você, você teria que ter feito isso, ganhou ponto. Indicação, artigo 7º, inciso 13, ou o artigo que fala das horas extras, do adicional de horas extras, que é o 59, parágrafo 1º. Gente, se você colocou o artigo 58 aqui, tome cuidado. Eu não gosto da fundamentação do artigo 58, porque ele não fala de horas extras semanais, tá bom? Então tome cuidado com o artigo 58, ele só fala de hora extra diária, 58 da CLT, que eu digo. Não está aparecendo o gabarito, gente, deixa eu ir lá de novo. Opa, voltando, agora sim, confirma aí no chat, Lara, gabarito horas extras. Sim, prof, obrigada. Aí, então tá lá, deve ser requerido o pagamento de horas extras em razão da violação do limite do intervalo da jornada semanal. Indicação do artigo 7º, inciso 13. Perfeito? Depois nós temos o intervalo intra-jornada, pagamento. O empregado tem direito ao pagamento de 15 minutos aos sábados em virtude da ausência de concessão do intervalo. Indicação do artigo 71, parágrafo 1º e 4º. Gente, aqui cuidado, hein? Cuidado com quem colocou caput. Não é o caput, porque o caput fala de jornada superior a 6 horas, que não é a situação do Renato. Então, é parágrafo 1º e parágrafo 4º da CLT. Intervalo interjornada, horas extras pela inobservância do intervalo mínimo entre a jornada da sexta aos sábados. Indicação do artigo 66, ou OJ, vamos completar aqui, número 355 da SDI 1 do TST. Show de bola. E o adicional noturno está lá. O empregado tem direito ao pagamento do adicional noturno em percentual de 20% pelo serviço executado após as 22, ou seja, das 22 às 22h30. Indicação do artigo 7º, inciso 11 da Constituição, ou o artigo 73, caput, e parágrafo 5º da CLT. Pode mandar, Tâmara, ou no chat ou no áudio. Fique à vontade. Caberia o 412. Aonde? Deixa eu só ver que de cabeça o professor não se recorda o 412. 412. Após cada período de trabalho efetivo, fundamentação do interjornada. O 412 não é da mulher, salvo engano, ele fala da mulher. Deixa eu ver se é isso aqui. E do menor, tá? Cuidado, Tâmara. Cuidado, Tâmara, que o 412 fala do trabalho do menor. E o exercício não está falando nada. Gente, lembra sempre, intervalo interjornada, eu também não gosto do 382, uma coisa assim. Utilizem o 66, tá? Então, artigo interjornada, fundamentem no 66. E a OJ 355 aqui traz com relação ao adicional. Posteriormente a isso, a gente já está chegando ao final do exercício. Deixa eu pôr para vocês na tela a peça mais uma vez. Nós temos, em 2018, substituiu por 30 dias seu supervisor imediato, Cássio, o melhor goleiro do Brasil, em razão de suas férias, sem nada receber por isso. Galera, salário e substituição, tá? Tomem cuidado, não confundam com equiparação salarial. Se você fez o serviço da outra pessoa durante esse período que ela estava de férias, você tem direito de receber o salário que ela recebia, tá? O nome disso é salário substituição. E onde eu encontro isso? Lá na súmula 159, item 1 do TST. Vamos para o nosso gabarito. Vocês estão vendo o gabarito aí na tela? Espera aí, acho que não. Ou estão? Acho que estão sim. Confirme aí para mim no chat, se sim ou se não. Gente, está lá o gabarito, salário substituição.
você precisava pedir a diferença em razão da substituição do superior imediato. Indicaria a súmula 159 item 1 do TST, que é a que eu mais gosto, mas a FGV aceita outras fundamentações. Artigo 5º da CLT, 450 da CLT, ou artigo 5º caput da CF, ou 7º inciso 30 da Constituição Federal. Então, nós temos essas, qual que eu mais gosto, súmula 159, tá? Essa é uma súmula também que a FGV tem cobrado bastante na sua prova. Bom, e aí efetivamente a gente chega nas últimas linhas do exercício, que diz: nos contra-cheques, em todos os meses, desde a admissão, havia o lançamento de um crédito de salário mínimo, o pagamento de FGTS relativo a 4% do salário, conforme previsto na convenção coletiva, além de descontar INSS e 6% do salário a título de vale transporte. Gente, qual que é o problema que nós temos aqui? O FGTS, tá? Se você pegar lá na lei do FGTS, você vai observar que, com relação ao FGTS, a alíquota do FGTS, ou seja, o patrão tem que pagar o FGTS referente a 8% do seu salário. 8% do salário do empregado. Mas você poderia ficar com dúvida dizendo: olha, professor, mas tinha uma convenção coletiva que autorizava. E aí é preciso que você leia, conforme eu pedi durante a nossa primeira aula, o artigo 611b da CLT, que diz que não é possível, tá? Não é possível negociar uma alíquota inferior com relação ao FGTS. Então, você precisaria pedir o pagamento da diferença do FGTS. O jeito que eu mais gosto é pedir dentro desse tópico a nulidade dessa cláusula e pagamento da diferença, certo? Vamos lá ver no nosso gabarito. Então, ó, diferença. Tá mais simples no gabarito. Pagamento da diferença do FGTS ou pagamento de 4% do FGTS, tendo em vista que é vedada a negociação coletiva, tratar de valores dos depósitos mensais do FGTS. O ideal é pedir nulidade e pagamento dessa diferença. Só temos uma fundamentação, coloquei aí. Por que eu pus só essa fundamentação, gente? Porque eu queria que você tivesse em mente que a norma coletiva não pode autorizar a redução da alíquota, tá? Então, por isso que eu coloquei só o 611b, inciso 3 da CLT. Depois, lembra do pelo amor de Deus, que está na nossa apostila, ó, lembra da mãozinha, pelo amor de Deus, não esqueçam os honorários advocatícios. Então, abre um tópico lá, requer o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 791A da CLT. Beleza? Então, essa era a parte do mérito, todos os tópicos estão aí. Aí a gente vem para os pedidos. Gente, essa peça era uma peça muito grande, tá? Então, teve muita gente que mandou aqui no chat: eu não consegui fazer os pedidos, professor. Gente, não marcou ponto o pedido específico, tá? Lembra, se precisar de espaço, espreme todos os pedidos um na frente do outro e não esquece de colocar o R cifrão. O que mais pontuou nessa peça, pessoal? Lá nos requerimentos finais, a gente pede a procedência. Então, se você fez isso, ok. Se você repetiu os pedidos, a FGV também reconhece que você pediu a procedência dos pedidos. Requerimento da tutela de urgência antecipada ou liminar. Então, você tem que reforçar o pedido que você fez no mérito, ou nos requerimentos finais, ou mais uma vez nos pedidos. Vai ganhar mais 0,1. Notificação da reclamada, para quê? Para apresentar defesa, tá? Protesto por provas, valor da causa e fechamento. Local e data, advogado, OAB, número. Então, essa era a nossa peça da semana, certo? Aí a nossa peça, uma peça trabalhosa, mas como eu falei para vocês, a maioria das nossas peças que nós faremos até chegar o dia da prova, elas serão sim peças trabalhosas. Beleza? Gente, eu vou terminar de gravar aqui para eu abrir a dúvida para o pessoal que está online. Então, se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Se você ficou em dúvida, pode me chamar lá no Instagram ou no WhatsApp.
Vai ser um prazer te ajudar.